Sejam todos bem-vindos. Paulo Silva aqui, vulgo Paulinho. Na aula de hoje iremos falar sobre CDS Table Function. Sem mais delongas, bora para a aula. Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Bom, na aula de hoje nós iremos ver sobre CDS Table Function, né? O que seria, né, uma CDS Table Function, né? São funções que nós conseguimos aplicar diretamente na tabela, né, para a realização de lógicas mais complexas, né, através da utilização de AMDP, né? Então, nós temos lá na criação de CDS um tipo específico, né, de CDS views que utilizamos o modelo de table function, né? Mas basicamente para que serviria, né? Nós em alguns determinados casos, né, precisamos aplicar algumas lógicas mais complexas que não é possível, né, realizar por algumas limitações diretas no modelo de CDS, né? Então, a Table Function ela nos permite, né, ampliar essa lógica, né, para realizar a implementação nativa direto no banco de dados através de AMDPs, né? Mas o que seria, então, um AMDP, né? É a abreviação para ABAP Managed Database Procedures, né? Ou seja, são classes que nós codificamos em ABAP e ao implementar, né, para a Table Function, no caso, né, quando nós ativamos esses objetos, eles no banco de dados eles geram funções, né, funções nativas na linguagem de banco de dados. No nosso caso, como estamos trabalhando com o banco HANA, quando nós ativamos um AMDP do tipo Table Function, né, ele vai criar lá no banco de dados uma função específica, né, de acordo com a tabela CDS, né, que estamos utilizando, né? Então, mas qual que seria a real finalidade, né? E quais seriam os ganhos de utilizar uma table function, né? O primeiro é, como eu comentei, né, a questão de utilização de lógicas mais complexas, né? Então, um exemplo prático aqui seria, por exemplo, quando nós temos lá em uma CDS, uma cláusula join, onde os dois campos-chave têm tipos diferentes, né? Por exemplo, de um lado o campo é um inteiro e do outro lado ele é um char, um campo de texto, né? Então, direto ali na cláusula on, né, na CDS, na notação de CDS, se nós fizermos a junção direto, ele vai dar um erro, né, falando que os tipos de dados são diferentes. E se tentarmos utilizar uma função de conversão, né, como por exemplo a função cast, em um dos lados, né, ele também não irá permitir esse tipo de utilização de função na cláusula on, né? Para resolver esse cenário, então, nós temos a possibilidade, né, de expandir essa lógica para uma AMDP utilizando uma table function, né? Uma outra também funcionalidade, né, uma outra finalidade da table function que nós temos é a utilização de cross schema, né? Então, o que seria? Imagina que o banco de dados HANA, né, dentro dele nós temos diversos outros, ou podemos ter, né, diversos outros bancos de dados que são conhecidos como esquemas, né? Então, dentro de outros esquemas, eu posso ter usuários diferentes, tabelas diferentes, procedures diferentes, vias diferentes, né? E para realizar esse acesso diretamente via BAP, né? Nós precisamos abrir uma conexão SQL com o banco para fazer a leitura desses outros esquemas, né? Nativamente no SAP HANA, ali na codificação ABAP, nós temos acesso somente ao esquema default, né, que seria o SAP HANA-DB, né, que é onde hoje estão localizadas todas as tabelas standard, como por exemplo Mara, PKPF, essas tabelas, né. Porém, tem cenários, né, principalmente em desenvolvimentos de HANA 2.0, como nas versões anteriores que ainda utilizavam também o XSA, né, que nós podemos criar um esquema lá totalmente separado, né, incluir nesse esquema tabelas, procedures, views, calculation views, né, outros tipos de objetos, né? E para acessar esses objetos via ABAP, a Table Function tem essa facilidade, né, por ela abrir uma conexão nativa com o banco de dados HANA. Então, ali no código, nós conseguimos acessar, desde que o esquema tenha os privilégios de leitura, né, ou dependendo da operação que nós iremos realizar,
nós conseguimos com Table Function acessar esses objetos de outros esquemas, né? E além de ser implementado na SQL nativo, né? Então tem todas a gama de funções, né? De objetos que nós temos na linguagem SQL, não especificamente no HANA, né? Mas de acordo com o banco de dados onde essa AMDP, essa Table Function está sendo implementada, né? Então, na prática, né, o que nós iremos fazer agora? Nós iremos criar aqui uma nova CDS View do tipo Table Function, né? E nós iremos retornar os dados dessas duas tabelas, né, da SCAR e da SPFly. Porém, iremos utilizar através do modelo de Table Function, né, utilizando o join diretamente, executando a lógica dentro do método do AMDP que será gerado, né, para visualizar uma nova forma também de consumir os dados do banco de dados através de uma CDS. Vamos lá para a prática. Estou aqui novamente logado no ambiente de desenvolvimento, né, no Eclipse, então eu vou criar aqui uma nova data definition, mantendo o padrão, o nome dela será ZCDS, underline, nome de usuário, underline, M3A2. E a descrição, CDS com Table Function. Não vou referenciar nenhum objeto, porque aqui nós iremos codificar, né, a lógica nativamente dentro do MDP, então aqui eu vou deixar em branco, clicar em Next, salvar na minha request. E aqui nos tipos de CDS, né, nós temos um pouquinho mais para baixo aqui nos modelos, né, nos templates, uma opção Define Table Function with Parameters, né? Então será esse o template básico, né, que nós iremos utilizar para criar essa CDS do tipo Table Function. Clicar em Finish. Aqui ele já vai trazer o texto, né, dessa Table Function que irá gerar na primeira annotation. A sintaxe dela é define table function, né? O nome da table function que ficou o nome da CDS que eu criei. E aqui, nesse caso, ela tem alguns parâmetros, né? Que eu vou até jogar aqui para a linha de baixo. Inicialmente, nós não precisamos colocar nenhum parâmetro para filtrar, né? Mas se fosse o caso de colocar algum parâmetro para realizar um filtro na CDS, nós poderíamos colocar os aqui, né, divididos de acordo com o tipo. Aqui especificamente eu vou utilizar só o client, né? Então eu vou colocar aqui um parâmetro chamado client. E o tipo desse parâmetro vai ser do tipo abap.clnt, que é o tipo do client default, né? Aqui nos nossos dados, né, seriam o que iremos retornar, né? Então aqui, como nós não estamos especificando em nenhum momento aqui, né, qual é a tabela ou quais são as tabelas, né? Aqui nós precisamos montar exatamente quais campos que essa table function, né, que essa CDS de table function irá retornar. Então aqui nós podemos colocar todos os campos, né, e inclusive definir também quais seriam as chaves desses campos. Então eu vou colocar aqui o client como chave e aqui eu vou fazer uma junção, né, de todos os campos que eu quero apresentar nessa CDS. Então seriam campos que iriam vir da tabela SCAR e da tabela SPFly. Então, como por exemplo, posso definir aqui como chave também o CareID. E o tipo dele vai ser o tipo do campo SCareID, né, que eu posso utilizar aqui os elementos de dados lá que são definidos no dicionário ABAP, então eu consigo utilizar aqui também. E agora eu posso definir todos os demais campos, né, das tabelas que eu quero aqui.
Então, nesse exemplo aqui, o que eu vou utilizar, né? Eu vou colocar para ele trazer o nome o ID, o nome da companhia aérea, qual é a moeda, né? A URL, o campo com ID aqui também, que inclusive eu vou jogar ele como chave, né? Como eu estou trazendo, podem ter valores duplicados, então tem que jogar o ConID aqui também como chave. O país de origem, aeroporto de origem, país de destino, cidade de destino, país de destino, né? Cidade de destino e cidade de origem e cidade de destino, né? Então, essa seria basicamente a notação de CDS. Ele vai reclamar do client aqui, porque se eu estou utilizando o client, eu preciso especificar uma notation chamada Environment System Field, né? Então, logo acima aqui do client, eu vou colocar um arroba Environment System Field e dar um Ctrl Space, especificar aqui o client. Com isso, né, ele irá gerar aqui o nosso modelo, né, que são os campos que eu pretendo retornar. E logo abaixo, ele vai me trazer aqui uma instrução, né, implemented by method, e aqui me informando que eu preciso criar uma classe, né, e qual método estático eu vou utilizar para retornar esses dados. Então aqui eu vou só definir o nome, depois eu vou ter que criar essa classe, então eu vou só definir aqui o nome como ZCL AMD e colocar meu nome de usuário, underline M3A2. E o nome do método eu vou chamar de getFlights. Salvar e ativar a table function. Não podemos executá-la ainda, né? Porque não existe uma classe e nenhum método com esse nome, né? Então só simplesmente ativei aqui a minha table function, né? E agora eu vou implementar o método, criar o método e implementar o método de busca dos dados. Então eu vou vir aqui no nome do pacote, botão direito, cara em new, ABAP class. Uma classe ABAP normal, né? Então, eu vou colocar o nome aqui, chamar ela de AMDP, table function, M3A2, em next, salvar na request e finish. Então a primeira coisa aqui que nós precisamos utilizar, né, quando estamos utilizando um AMDP, né, eu preciso aqui na minha seção pública, né, eu preciso informar uma interface que ela utiliza, é responsável, né, por utilizar os métodos e as funções de AMDP, né. Então aqui nós vamos colocar uma interface chamada if underline AMDP underline marker underline, vou dar um Ctrl espaço aqui para copiar, AMDP marker HDB, que é uma classe específica, né, para utilização no HANA. Então, com isso, né, agora eu já posso aqui iniciar a implementação dos meus métodos, né? Então, vou criar um método estático aqui chamado class get underline flights, que é o mesmo nome que eu defini lá na table function. E ele é do tipo, né, for table function, e aqui eu preciso informar qual é o nome da table function que esse método está associado, né? Então por isso que eu salvei e ativei ela aqui antes de gerar a classe. Então eu vou copiar aqui o nome da table function e informar aqui no nome do método, salvar. Ele vai pedir para implementar o método, né? Então nós iremos realizar aqui a implementação do método getFlights. Esse método ele vai receber algumas propriedades aqui, né? Se eu der um Ctrl Space, eu preciso informar como eu estou utilizando
uma interface, né, do HANA Database, né, do HDB. Então eu vou informar aqui by database, para o espaço novamente. E eu tenho algumas opções, né, quando eu estou utilizando aqui a MDP. Eu posso criar uma procedure, se for para realizar a criação de uma procedure, ou a segunda opção que eu tenho aqui, que iremos utilizar, é o Function for HDB Language SQL Script. Então, isso daqui, ele irá me gerar, né, me permitir que eu utilize aqui dentro do método funções SQLs, né, código SQL nativo, né. Então, como eu vou utilizar duas tabelas do dicionário ABAP mesmo, que é SCAR e SPFly, então aqui eu posso também colocar, só vou quebrar aqui em mais uma linha, eu vou colocar aqui a cláusula using e o nome das tabelas que eu iria usar, que é SCAR e SPFly. Pronto. Com isso, agora eu já posso aqui, né, implementar o método de seleção, né, que seria um código nativo, onde eu vou fazer um join direto, né, dos campos que eu preciso retornar, que são esses campos aqui, entre as duas tabelas, a SCAR e a SPFly. Então, o que que eu vou fazer aqui, né? Vou retornar, eu chamei de SC a tabela da SCAR, um alias para ela, né, para identificar quais campos que eu quero recuperar dela, e de SP a tabela SPFly, fazendo um inner join aqui direto, né, trazendo obrigatoriamente todos os registros onde tem, né, um planejamento de voo associado, utilizando aqui o join, utilizando somente o Care ID, né, com o Care ID das duas tabelas. Então esse seria um SQL nativo, né, um SQL nativo executado dentro do banco HANA. Na tabela o nome do campo é mandante, aí aqui eu estou dando um alias para ele ficar com o nome client, que é exatamente o nome que nós esperamos receber aqui na table function, né? Então toda table function, né, esse método aqui, ela precisa de um retorno, né? Então ele vai ficar com um erro aqui, né, falando que nós não temos um retorno. Eu poderia colocar uma tabela interna aqui definida em tempo de execução, por exemplo, it return recebe o select e depois logo abaixo aqui, né, criar um return e retornar aqui com dois pontos, né? Eu estou utilizando uma parâmetro aqui, né? Poderia retornar a tabela. Porém, tem uma forma mais simples, né? Nós podemos, como nós iremos retornar aqui o resultado dessa seleção, não preciso fazer mais nenhuma lógica com ela, eu posso simplesmente colocar aqui um return e trazer os campos que eu preciso aqui já diretamente da seleção ABAP. Então, feito isso, eu vou salvar. Deixa eu só alterar a ordem aqui, que eu joguei para cima lá o Cone ID. Então, tem que ser exatamente na mesma ordem, né? Então, os campos eles irão respeitar a ordem e o nome, né? Então, como eu estou utilizando aqui o client, o care ID e o Cone ID, então eu tenho que utilizar exatamente na mesma ordem aqui nesses campos e fazer o retorno desses dados dessas tabelas. Um exemplo, né, se eu tivesse precisando utilizar dados de outro esquema, né, aqui dentro, né, na cláusula select, eu poderia especificar o nome do esquema, o nome da tabela, né, e trazer os dados de outros esquemas. Nesse caso, como estamos utilizando aqui a tabela do SAP HANA DB, né, eu simplesmente informei aqui o nome das tabelas SCAR e SPFly. Então, vou ativar agora aqui a minha classe, o MDP gerado. Ele gerou com sucesso, né? Então agora basta executar aqui a nossa table function, né? Através de F8 e visualizar o resultado. Então aqui nós temos já a seleção, né, realizada de acordo com o que foi selecionado lá, né, do que informamos na query, trazendo os campos tanto da SCAR quanto da SPFly, né? Então essa é uma forma, né, de executar SQL nativos através de table functions, né? Então, ele permite aqui que nós realizamos aqui dentro do método, né, utilizando
nesse caso HDB, porque estamos no HANA Database, né? Então utilizamos uma linguagem SQL nativa, né, do HANA. Então, de repente, se tem alguma situação que você precise utilizar uma função nativa de banco para fazer conversão ou fazer alguma outra lógica mais complexa, né? Como, por exemplo, poderia fazer algum loop aqui antes de devolver o resultado, né? Então, essa é uma das formas, né, de utilizar todo o recurso do HANA, né, através de Table Function e através de AMDP, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, por essa hora é isso, e espero vocês nas próximas aulas.